Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Eu conheço pessoas que já se queixaram, que já tentaram vários medicamentos para TDAH, vários não, tipo 1 ou 2, e aí fala assim, nossa, mas eu tô tomando isso há 3 anos, nunca senti nada. Eu não tive uma melhora. Ou então, nossa, eu fico sonolento. Ou então eu tenho dor de barriga. Como é que é isso? Como é que o paciente pode se entender nesse sentido? A satisfação com relação ao tratamento, ela precisa de uma observação mais minuciosa, porque a gente tem que considerar, assim, a gente tem que observar tanto a própria percepção do paciente, porque é muito comum, às vezes, assim, as pessoas falarem que não notam diferença e quando você vai conversar e perguntar de alguns aspectos, ou dos mesmos aspectos do primeiro atendimento, por exemplo, e as pessoas começam a notar a diferença no momento do atendimento. E, de modo geral, é bem isso que se busca. Uma melhora que seja progressiva, gradual, mas não se busca uma melhora abrupta, muito rápida, porque isso também pode vir acompanhado de efeitos colaterais, por exemplo. Geralmente vem, imagino, né? Sim. E então não existe uma pílula mágica, do tipo assim, eu tô com esses sintomas aqui, eu vou tomar esse remédio, no primeiro dia já vou ter ali uma melhora significativa. Não seria assim que funciona. Não seria assim. Não seria tanto assim que funciona. Alguns dos sintomas, algumas das queixas, você pode até observar uma melhora abrupta. Uhum. Mas a probabilidade de vir com efeito colateral inicialmente também ela é considerável. Não seria naquele momento inicial o efeito estável, o efeito que vai preponderar, ou o efeito que a gente busca. Uhum. E eu costumo dizer muito isso para os meus clientes, meus pacientes, que, bom, a gente às vezes até se utiliza de alguns efeitos iniciais deles para melhorar outros sintomas, mas não necessariamente seria o que a gente busca a longo prazo, entendeu? Mas a gente pode se usar de alguns efeitos desses de forma inicial. Algum tempo atrás, há 12 anos atrás, eu fiz uma combinação com o meu psiquiatra que foi o seguinte. Eu costumava ficar ansioso quando eu tomava medicamento para TDAH. Sentia. E aí eu conversei isso com o meu psiquiatra e falou assim, ó, você vai tomar aqui, eu acho que foi o Concerta de 54. O Concerta de 54, longa duração, e você vai tomar também, acho que era o bupropiona, se eu não me engano, em alguns momentos do dia. Quando eu tomei isso, doutor, eu me sentia feliz. É como se fosse uma felicidade. Então, assim, eu parei de ter aquela sensação de ansiedade crônica que vinha, porque não adiantava nada. Às vezes eu ficava mais focado, mas eu ficava assim, me coçando, ficava querendo levantar toda hora, trazia dificuldades. E aí, com o bupropiona combinado, parece que deu uma relaxada. Entende? Então, eu acho que é muito disso. A gente, às vezes, testar, ver o que dá certo para cada paciente, né? E aí você vai tendo um desempenho melhor. Eu achei aquilo fantástico, porque eu tomando essa combinação, a ansiedade que o Concerta trazia, a bupropiona tirava. Sim. E aquilo fazia um cruzamento, assim, excelente, né? Sim, Percebe sim. isso também, né? Ah, sim, com certeza. É claro que, assim, essa sua sensação, ótima, a sensação de felicidade, mas é dependente de vários outros fatores, né? Como é isso, doutor? Explica pra gente. Inclusive fatores de vida. Uhum. Né? É dependente dos fatores de vida, dos momentos, das situações pelas quais a pessoa está passando e, inclusive, dos valores. O que é a felicidade para aquela pessoa. Então, é mais dinâmico essa observação. Né? Mas, sim, os medicamentos eles permitem uma conjugação, né? Assim, múltiplas conjugações, assim, que a gente pode se utilizar, e é muito difícil, eu acho que talvez seja um grande desafio a gente detectar o que é de valor, o que é mais importante, o que é a queixa para aquela pessoa. Né? Eu vou te dar um grande exemplo, é essa questão da ansiedade, porque é muito variável. Tem pessoas que não toleram a mínima sensação de ansiedade. E tem pessoas que toleram ou não se importam com um desconforto maior dessa ansiedade. Uhum. Então, essa melhora como um todo, ela é muito variável. E a gente tenta, de certa forma, detectar o que é importante ali para cada um, para a gente tentar trazer, buscar ou caminhar para o lado
dessa felicidade. A felicidade, no caso que eu falo, doutor, é mais ou menos como se fosse uma leveza. Pra você ter uma ideia, na hora que eu tava no trabalho, eu tava no Banco do Brasil nessa época, e aí eu tava fazendo atendimento, não era nem caixa, nem atendimento, e aí, eu não sei, eu senti uma vontade de mandar mensagem pros meus amigos, assim, pô, cara, que saudade de você. É sério. Aí eu pensei assim, cara, deu uma sensação de leveza, de tipo assim, nada me aborrece esse dia, entendeu? E de fato isso durou um tempo. Aí depois, o que eu achei interessante também, doutor, é que depois de algumas semanas, esse efeito de felicidade, entre aspas, sumiu. Será que tem como mudar, assim? As pessoas às vezes sentem que no início, assim, doutor, deu super certo. Um mês depois, assim, pô, doutor, não sei o que aconteceu, parou de sentir aqui o que eu tava sentindo. É comum isso acontecer? Sim, mas depende muito do que a pessoa julga por efeito esperado. Entendeu? Acontece muito com os medicamentos essa questão do aumento da energia inicial. Uhum. Eu sempre digo, as pessoas acham, boa parte acha isso maravilhoso, e depois de certo tempo dizem, poxa, parece que eu tomo e não sinto mais o efeito do medicamento. E aí quando você vai perguntar, a rotina está fluindo bem, está conseguindo se concentrar, está conseguindo ter desempenho que precisa, está satisfeito com o desempenho do dia a dia, mas não tem mais aquela elevação abrupta da energia. Né? E aí você explica, fala, poxa, não é bem isso que o efeito está passando, faz parte do que a gente espera desse funcionamento do medicamento. E é aqui que eu digo que às vezes a gente até se usa inicialmente desse efeito quando tem quadros comórbidos com sintomas depressivos. Então ele é útil para a gente inicialmente. Ou quando tem uma baixa muito grande da energia, mas não é necessariamente um efeito que a gente espera. Então eu acho que perpassa muito por isso, do que se considera, qual é a expectativa com o tratamento. Que é aí que eu acho que é importante a gente sempre conversar de forma individual para a gente alinhar isso. O que você espera de melhora com esse tratamento?